Um dos pontos que eu percebi, que eu acho que é desafiador, é quando você vai falar de submissão feminina. Quando a Bíblia fala de submissão, a forma mais didática assim, que eu busco utilizar é que assim, Tiago, você acha que a mulher pode trabalhar? Não, eu não vejo versículo bíblico para falar que não, a mulher não pode trabalhar. Isso não existe. Então a mulher pode trabalhar, a mulher pode conquistar, a mulher pode estudar. Cara, a mulher pode ganhar mais que o marido. O que a gente entende como, o que eu entendo que é a melhor forma mais assim, didática e sadia de você lidar com a submissão é a liderança da família é do homem. A mulher pode ganhar mais? Pode. É pecado? Não. Mas a liderança da família é do homem. O que uma liderança bíblica sadia faz? Eu gosto do exemplo assim do noivo, mas assim, o noivo ali em Cantares, ele vai adornar a noiva. Ele vai deixar a noiva mais bela do que ela já era. Então assim, se sua esposa, ela tem um desejo de passar no concurso, ou fazer uma faculdade, ou seguir a carreira acadêmica, a sua intenção é de adornar ela para que ela chegue nesse lugar e ela possa glorificar a Deus por meio da ciência, por meio da medicina, num cargo público. Se a sua intenção você como homem, você entende que você tem um chamado pastoral, você entende que você tem um chamado para empresário, você não tem assim, um chamado específico mais para empresário, você não trabalha como CLT, trabalha como autônomo. A intenção é que a sua esposa te ajude, seja a sua auxiliadora para você glorificar a Deus nisso. A liderança da casa é do homem. A mulher pode ganhar mais que o marido pode ganhar menos que a esposa. Na questão de salário, não existe salário um e salário do outro. Claro que você vai declarar imposto de renda, você não vai usar isso daí. Não, a receita somos um só. Tipo, vamos colocar 2 CPF e misturar o meu CPF e o CPF deles. Não é disso que eu estou falando. Existe o salário da família. Então, a questão da submissão feminina tanto que o versículo ali vai falar também dos homens, para o homem se submeter, ali existe uma reciprocidade assim, nessa relação de submissão, que a liderança da casa é do homem. E você vai perceber que tem mulher que lida melhor com finanças do que com o homem. E não tem problema o homem pedir ajuda para a mulher com relação a isso. Não tem problema o homem pedir ajuda para a mulher lidar com planilha, lidar com gasto. É perfeitamente possível, é perfeitamente bíblico, é auxiliadora. Basicamente a submissão feminina fala de que a liderança da família é do homem e a mulher tem que se submeter, se a mulher vai auxiliar. Não é submissão feminina o cara controlar o dinheiro da mulher, o cara deixar a mulher sem nada. Eu acho muito complicado quando o cara entra numa aspira assim radical de submissão feminina nesse sentido, entendeu? Outro ponto do desafio do enfrentamento à violência doméstica que eu percebo é a questão da cultura. Dentro da Igreja Católica você tem a cultura da inerrância papal. Que o que o Papa fala, o que a Igreja Católica fala, tem mais autoridade do que a Bíblia fala. A impressão que eu tenho é que quando você vai olhar ali a violência doméstica contra mulheres evangélicas, é que existe uma cultura, não só nesse assunto, mas existe uma cultura de inerrância pastoral igual a inerrância papal da católica. Então o que o pastor falou é indiscutivelmente bíblico, não se questiona, você está indo contra o ungido do Senhor, você está sendo rebelde, você está querendo causar divisão, você está querendo roubar as ovelhas, você está querendo manipular. Você fala, cara, os bereanos lá quando questionaram Paulo elogiou eles. Agora você tem ali talvez muitas vezes uma cultura da inerrância pastoral, uma crença que o que o pastor fala é bíblico. Que você tem que pedir autorização do pastor para várias coisas. Você fala, cara, a Bíblia não ensina isso. Você pode sim buscar conselhos, você pode sim, sobre diversos assuntos, conversar com seu pastor, com sua pastora. Mas, cara, a partir do momento que você começa a atribuir essa inerrância, é um desafio para a igreja lidar, porque assim, você tem que começar a combater essas estruturas que permitem não só violência doméstica contra mulheres evangélicas, mas vários outros assuntos. Então esse é um dos pilares que eu pude perceber da cultura da inerrância pastoral. É uma cultura que veio da católica e que veio para a igreja evangélica. Então assim, a gente tem eu acho que a impressão que eu tenho é que existem outros hábitos da igreja, que a igreja evangélica trouxe da católica para si, porque a gente foi colonizado no catolicismo, né? Então existem muitas práticas assim que talvez inconscientemente a gente ainda continua aplicando. Eu acho que quando você vai falar sobre outros desafios no enfrentamento, que eu puedo identificar,
é a transferência de responsabilidade. Que não foi o agressor, não foi o homem ali, a pessoa que agrediu, foi Satanás, foi demônio, foi legião, ou às vezes a própria mulher, a própria vítima falando que é Satanás, que não está feliz com o casamento dela, é um ataque de Satanás, uma perseguição do inimigo. E cara, se você for utilizar essa manobra assim, para tentar justificar aquilo que você está sofrendo, ou aquilo que você vê alguém sofrendo, ou aquilo que você cometeu, para não só violência doméstica, para outros assuntos, você vai nisso. Você vai ficar anos nisso. O tempo vai passar, a sensação que vai dar é que tipo, é igual o pessoal no deserto ali. Ficou 40 anos andando em círculos ali, né? E é muito difícil, porque, cara, se fosse Satanás, realmente, se fosse demônio, se fosse legião, se fosse perseguição demoníaca, cara, é muito fácil de você lidar. Porque demônio, você coloca a mão na cabeça e expulsa. No nome de Jesus sai. Você tem ali um caso de violência lá em Atos, né? Quando, eu esqueci o nome deles, quando eles tentam expulsar um demônio, eles viram que os apóstolos estavam expulsando o demônio, e aí então eles vão tentar expulsar, e o demônio fala para eles: Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês, quem são vocês? E eles apanharam e saíram pelados dali, pela cidade. Apesar deles não terem autoridade, né, porque eles queriam utilizar para a glória deles mesmo, eles sabiam que no nome de Jesus, demônios têm que se curvar. E os caras não eram cristãos. Então assim, se é demônio, se é perseguição, se é Satanás, não sei qual nome de demônio estão dando hoje, no nome de Jesus vai sair. Fosse só demônio, cara, era só falar no nome de Jesus, sai e pronto. E não é demônio. O cara está utilizando isso daí como versículo para manipulação. Então, esse eu acho que é um outro desafio que você tem que quando você vai falar desse assunto, você vai trabalhar. Acho que um dos pilares mais desafiadores também, quando você vai falar de violência doméstica, é a questão do divórcio distorcido. Existem situações assim que a Bíblia fala muito claramente sobre divórcio, que é em caso de adultério, você tem ali outros casos ali, uns casos específicos ali que em caso de abandono, né? Mas a pergunta talvez que seja comum é: Thiago, violência doméstica em caso de divórcio em caso de violência doméstica é liberado? Sim. É pecado? Não, não é pecado. Porque, cara, o princípio é que você construiu uma aliança com alguém. A partir do momento que tem agressão, você tem a quebra dessa aliança. Então a quebra da aliança, ela é motivo para divórcio. Não, e cara, não só divórcio, mas cara, denuncie, peça ajuda para sua igreja local. Se a sua igreja local não te ajudar, saia dessa igreja. Em nome de Jesus e pela sua sobrevivência, se você tem filhos, pela sobrevivência dos seus filhos, saia dessa igreja. Peça ajuda para uma igreja local, peça ajuda de pessoas, mas saia desse âmbito, desse espaço assim que você não tem suporte algum. Saia e busque outra igreja. Essa eu acho que é uma das questões sobre o divórcio que eu acho que é o mais difícil, um dos desafios mais clássicos assim para você trabalhar. Com isso eu não estou falando sobre o novo casamento. Eu acho que talvez é muito confundido. E esse eu acho que é a maior confusão nessa etapa da violência doméstica. O pessoal acha que divórcio é automaticamente novo casamento, e não é. Se você está sendo vítima de violência doméstica e está se perguntando: Thiago, eu posso divorciar? Pode, porque quebra de aliança é liberado na Bíblia para divórcio. Agora, eu não estou falando que você pode casar de novo. Provavelmente, se o cara está te agredindo, provavelmente a grande chance desse cara já ter te traído. Ou esse cara vai fazer. Mas assim, eu não estou falando sobre um novo casamento. Isso daí eu acho que você precisa de muito aconselhamento. Se o agressor já te traiu e aí você quer casar de novo, não é isso que eu estou falando aqui. Isso daí eu acho que nesse vídeo eu não vou conseguir trabalhar, nem se eu fizesse um vídeo de 5 horas, porque cada caso é um caso, existe uma complexidade muito grande. Mas o que eu quero te dizer é que assim, não existe impedimento bíblico para você se divorciar em caso de violência doméstica. Outro assunto que eu acho extremamente desafiador, que a gente já falou isso um pouco, né? Que é a questão de uma liderança tóxica, manipuladora e omissa. Se você pede ajuda para o seu pastor, se você pede ajuda para sua liderança e você não tem suporte, saia dessa igreja. Numa situação extrema dessa, você não tem suporte.
Existe muita coisa que poderia ser dita aqui. Mas esse eu acho que é um dos maiores desafios para mim e para você, quando a gente tem uma liderança tóxica, quando você tem uma liderança manipuladora, omissa sobre diversos assuntos. E com violência doméstica não é diferente. Então eu acho que você precisa sair dessa igreja, você precisa se envolver com uma igreja local que seja saudável, que você realmente tenha um suporte bíblico no ensino da palavra e no suporte assim, social que você precisa. Consequências para a igreja sobre a violência doméstica. Isso eu mencionei assim bem superficialmente no TCC porque era um trabalho de serviço social e não de teologia. A impressão que eu tenho é que quando a igreja se recusa a tratar esse assunto, igreja local e de forma cultural, ela traz para si perseguição e mau testemunho. Eu, percebo que a pregação do evangelho ela fica comprometida, porque assim, a gente precisa demonstrar atos de justiça. A gente precisa demonstrar atos que glorificam a Deus. E cara, às vezes o ato que glorifica a Deus, ele não é pop, ele não é famoso, ele não é agradável, assim, momentaneamente. Mas é algo necessário. Então, glorificar a Deus nem sempre vai te deixar confortável emocionalmente, o seu status. Talvez você perca alguns amigos, talvez você perca alianças, talvez você perca vínculos, mas se é o certo, existe uma forma, né, certa que a gente tem que cuidar, mas existe uma coisa que a gente precisa ser fiel, que a Bíblia ensina, que é a justiça, que é a verdade, e Deus é muito mais glorificado nisso. Deus é muito mais glorificado, o evangelho fica muito mais, o terreno para o evangelho crescer, dar frutos e glorificar a Deus, ele vai ser muito melhor, vai ser muito maior se a gente aprender a denunciar os casos de violência doméstica. Então o que fazer, né, numa situação dessa? Procure a ajuda dos seus pastores, peça, explique para eles o que está acontecendo. Tiago, eu já pedi e não tive ajuda, então saia dessa igreja. Eu sei que, assim, se você procurar ajuda de igrejas históricas como reformadas, assim, talvez mesmo que você não seja membro dessa igreja, eu acho que a chance de você conseguir ajuda é muito maior. Caso a sua igreja, se você é de uma igreja pentecostal e uma igreja ou neopentecostal, né? Caso você busque ajuda lá e você não receba, tente buscar ajuda numa igreja histórica, numa igreja tradicional. É uma dica assim que talvez vai te ajudar bastante. Denuncie. Peça ajuda à sua rede de apoio. Se você não tem rede de apoio, tente alguma coisa, porque assim, talvez você tenha medo de denunciar, e eu entendo essa questão, mas pare para pensar o que pode acontecer com você se você não denunciar. Se você denunciar, se você tentar pedir ajuda, sair dessa situação, a chance de você sobreviver, de você superar toda essa situação do agressor ser preso é muito maior do que se você não denunciar. A sua situação provavelmente é muito difícil. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, também denuncie. Para você cristão, eu não sei se um pastor vai estar vendo isso daqui, mas para nós evangélicos, assim, cristãos, que cremos que Jesus é Deus, morreu, restou ao terceiro dia, a gente precisa aprender a dar um suporte para as mulheres vítimas de violência. E aqui às vezes o suporte ele vai ter que ser um suporte de um valor monetário maior, né? De um valor monetário maior. São coisas que a gente precisa, vai ter que aprender, a igreja vai ter que aprender a pagar o preço. O que eu acho estranho muitas vezes é que a igreja gasta uma grana pesada com telão de LED, com luzes de balada, e não gasta nem 10% do mesmo valor para ajudar membros da sua igreja a saírem dessa situação de violência doméstica. Eu não tenho problema com uma igreja ter uma estrutura confortável, uma cama confortável, porque às vezes você tem pessoas em situação de mobilidade ali que elas precisam de uma cadeira mais confortável. Agora, aquele telão de LED que não fica nem... Eu não estou falando do telão de LED que aparece lá o pastor. Estou falando daquele telão que fica aparecendo uma imagem, telão pequenininho, ou o telão retangular, sei lá o que fica aparecendo imagem geométrica aleatória. Cara, aquilo ali não faz o menor sentido pro culto. Aquilo ali, você não precisa daquilo para pregação do evangelho. Agora, um telão para transmitir o pregador ali, eu entendo. Agora, uma luz de balada para ficar rodando na igreja ali na cara de todo mundo, aquilo ali não faz o menor sentido. Não tem demanda para aquilo, não existe nenhum versículo para aquilo. Não tem nada. Talvez a luz para o pessoal conseguir, para o pessoal do palco, uma luz que só fica no palco ali, eu até consigo relevar. Agora a luz que fica rodopiando a igreja inteira. E você fala, cara, beleza, a igreja gastou com isso. Quanto que a igreja gastou para ajudar a irmã que passou por violência doméstica? Gastou nada. Eu falei, cara, não faz sentido.
Então assim, se você está nessa igreja, uma igreja que você pode cobrar essa situação, questione isso. Falei, por que a gente está gastando o dinheiro de oferta e de dízimo com essas coisas assim que não ajudam? Eu acho que ela mais atrapalha o culto. E a irmã da igreja que passou por violência doméstica não gastou nem 10% do valor. Então, se você também puder chegar no seu pastor, questione. Se você não tem acesso às finanças da igreja, se não existe uma prestação de contas, desconfie, porque a falta de transparência ela revela um comportamento estranho, que não é o bíblico. Pesquise os canais de denúncia também, né? Ligue para a polícia, existem canais que você pode denunciar, vai estar aparecendo aqui no vídeo para vocês. Existem formas assim de você pedir, existem várias dinâmicas de canais assim para que você possa denunciar, beleza? Pessoal, é um tema muito delicado de falar, de se trabalhar. Eu acho que eu não consigo esgotar o assunto, mas tentar trazer um pouco de luz sobre esse assunto. Se você chegou até aqui esse vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho aí, compartilha esse vídeo com o pessoal e comenta aqui embaixo. Foi uma coisa que eu fiz no meu TCC. Foi uma das pesquisas ali, eu pesquisei pastores e eu pesquisei membros de diversas igrejas no Brasil. Foram acho que uns 12 ou 16 estados assim, que eram de um grupo no WhatsApp que a gente tinha, que eu participava, então tinha bastante gente do Brasil. E comenta aqui embaixo se você já foi vítima de violência doméstica e se sente confortável para falar sobre isso, mas se você conhece alguém que foi vítima de violência doméstica, como que foi para a pessoa denunciar, como que foi para você confrontar, encorajar a pessoa a denunciar, ou se você conhece algum membro da sua igreja evangélica que foi denunciado, o que o pastor, não precisa mencionar o nome da igreja, não precisa nem dar o nome da pessoa, de ninguém. Só menciona aqui nos comentários como que foi como que foi a sua experiência quando teve um caso de violência doméstica na sua igreja. O que foi mais dito? Tiago, teve um membro da minha igreja que ela foi falar para o pastor que ela estava sendo vítima de violência e o pastor falou para ela esperar, falou que ela devia se submeter. Comenta aqui qual foi a situação que você já ouviu, né? Seja com alguém próximo de você, beleza? Pessoal, obrigado. Se inscreve no canal aqui, clica no sininho, a gente vai estar desenvolvendo mais vídeos aí para vocês, está trazendo mais conteúdo para vocês e está tentando melhorar cada vez mais a qualidade da edição também, beleza? Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais aí para a gente poder estar dando continuidade aí, beleza? Até mais, pessoal. Deus abençoe vocês.